Deus Jeová está mostrando sinais da volta de Cristo às pessoas. Deus está mostrando sinais da volta de Cristo a eu e a você. Deus Jeová está mostrando os sinais da volta de Jesus para a humanidade. Veja esse vídeo. Veja o tremendo terremoto que aconteceu nesta manhã de sexta-feira de março de 2025. Veja. Pessoas de pânico e tumulto. Pessoas saem correndo dos prédios desesperadas. Um arranha-céu em construção desmorona. E um rastro de destruição em várias partes da Ásia. Era por volta de 12h50 no horário local e 13h20 da madrugada pelo horário de Brasília. O país asiático está 9h30 na frente do fuso horário brasileiro. Terremoto de magnitude 7,7 na escala Richter, que vai até 10, atingiu Mianmar e foi sentido também na China e na Tailândia. O epicentro foi a 16 quilômetros da cidade de Mandalay, na região central de Mianmar. O que agravou a força do tremor foi o fato de ele ter acontecido perto da superfície, a apenas 10 quilômetros de profundidade. Isso fez com que o terremoto fosse sentido com mais intensidade. Em Bangkok, na Tailândia, um prédio enorme em construção com 30 andares foi abaixo com a força do tremor. Os próprios operários registraram a queda. Dezenas de trabalhadores ficaram soterrados. O desabamento também pôde ser visto à distância. Em Bangkok, a piscina deste outro prédio, que fica no alto, vazou com o balanço e formou uma cascata. Esta ponte em Mianmar desabou. O asfalto de muitas ruas se soltou. As autoridades dos países atingidos pelo terremoto ainda calculam o tamanho dos estragos causados pelo tremor. De pânico e tumulto. Pessoas saem correndo dos prédios desesperadas. Um arranha-céu em construção desmorona. E um rastro de destruição em várias... As pessoas estão cegas. Nós, seres humanos, estamos cegos e não percebemos, meus irmãos, os sinais. Estamos igual à geração do tempo de Noé. Noé avisou, Noé pregou que viria um dilúvio, mas ninguém dava crédito à pregação de Noé. E nesses últimos dias, Deus Jeová está falando para mim e para você através dos sinais. Deus Jeová está alertando a humanidade. Veja o que você viu nesse vídeo, meu irmão. Foi tremendo. Foi tremendo o que aconteceu nessa sexta-feira, meu irmão. Não é normal o terremoto que ocorreu agora na Ásia. Todos os jornais do mundo inteiro estão noticiando que ocorreu agora, de manhã, nessa sexta-feira. É mais um sinal aí do fim dos tempos. A Bíblia alertou em diversas passagens que ocorreriam terremotos precedendo o fim dos tempos. Não foi algo simples que ocorreu. A gente vê nas imagens a população saindo dos prédios totalmente ali pega de surpresa. A própria ciência local não conseguiu prever o que está acontecendo ali agora. Isso é algo inédito que está ocorrendo ali, meus irmãos. Ainda tem gente que duvida dos sinais bíblicos que foram anunciados. Não é mais tempo de ficar dormente. Está tudo se consumando. As imagens deixam claras que para a sociedade ele não foi algo cotidiano. Estão ocorrendo sinais bíblicos no mundo inteiro. Tem muita gente negando, mas a Bíblia está cada vez mais mostrando que tudo que ela preveu já está acontecendo, deixando claro que a igreja está vivendo as dores de parto. Agora é hora de arrependimento. Não há mais tempo
para continuar dormindo. Os sinais estão se consumando. Não é normal o terremoto que ocorreu agora na Ásia. Todos os jornais do mundo inteiro estão noticiando que ocorreu agora, de manhã. Então veja só, meu irmão. Veja só, meus queridos, esse vídeo, 2 vídeos que você assistiu aí junto comigo, né? São sinais da volta de Jesus que outras gerações não viram. São sinais da volta do Salvador que a geração de Noé não viu. Na geração de Noé, no tempo de Noé, o único sinal que para aquela geração, o único sinal para a geração do tempo de Noé era a arca. Só existia um sinal para a geração do tempo de Noé, que era a arca. E Noé construiu a arca e apregou a salvação era entrar na arca. A salvação era entrar na arca. Se entrasse na arca, ninguém morreria, se salvaria. Mas ninguém deu crédito, porque naquele tempo de Noé, ninguém nunca tinha visto um dilúvio. Na geração de Noé, ninguém nunca tinha visto uma chuva. A primeira chuva, o primeiro dilúvio na face da terra. A primeira chuva no planeta Terra foi aquele dilúvio lá do tempo de Noé, da arca de Noé. Então, quando Noé pregou que iria chover, queria vir um dilúvio e acabar com toda a humanidade, não com o planeta, com a humanidade, com as pessoas, mas que existia uma solução, era entrar na arca. O povo não deu crédito à pregação de Noé, porque o povo nunca tinha visto uma chuva, não acreditava nesses mistérios de Deus. Mas Deus não vai acabar mais o mundo com dilúvio de água, vai ser o dilúvio de fogo. Dilúvio de fogo. Dilúvio de fogo, não de água. E a salvação não é mais a arca de Noé. A salvação é o arrebatamento, mas você faz chacota do arrebatamento, você faz gracinha, zombaria do arrebatamento. Virá agora um dilúvio de fogo e a salvação é o arrebatamento. Veja, meus queridos, quantos sinais Deus está alertando. Na época de Noé só existia um sinal, que era a arca. E a nossa geração temos mais sinais. Temos mais sinais. Vemos mais sinais do que a geração de Noé. E que sinais são esses, irmão Josias? É esse que você viu aí no vídeo. Este terremoto aí que aconteceu nesta madrugada aí de sexta-feira foi o cumprimento de Mateus 24, o 8, que diz assim, que fala aqui, que diz, o 7 que diz, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e peste, e agora veja só, e terremoto em vários lugares. Meus queridos, nos tempos de Noé, até mesmo nos tempos dos apóstolos, nenhum deles, Pedro, Lucas, Tiago, Mateus, João, nenhum deles viram tantos sinais como eu, Josias Dias, e vocês estamos vendo. Nos tempos dos apóstolos, eles não viram essa tecnologia que estamos vendo hoje, aviões. Não existia essa tecnologia do tempo dos apóstolos, televisão, aí celular, não existia. Esse autoconhecimento das escrituras sagradas aí do Grug, todas as dúvidas que você tem, você procura vários estudos aí. No tempo dos discípulos, não tinha carro, trem, navio, e tudo isso que você está vendo é cumprimento das profecias, onde diz que nos últimos dias a ciência se multiplicará. A ciência se multiplicará. Então, a nossa geração, estamos vendo mais sinais do que a geração do tempo de Noé, do que a geração do tempo dos apóstolos. É Jesus dizendo que está voltando e haverá mais e mais e muitos e tantos sinais.
no céu, na terra e no mar. E não adianta você dizer que isto é obra do sistema dos Illuminati, porque os sinais virão e não importa se é da parte de Deus ou do homem, o que importa é que vai se cumprir. E estes terremotos que nós vimos é a natureza gritando que Jesus está voltando. Nos tempos dos discípulos, eles não viveram essa temperatura castigante e quente que estamos vendo hoje no sol, irmão. Ao meio-dia você sai para a rua, é como se você estivesse entrando num caldeirão fervente. A ponto que se brincar dá até para fritar ovos numa assadeira, na panela, na rua. Temperatura do sol. O sol sempre foi quente, mas nunca tão quente como nos nossos dias, irmão. É cumprimento da Sagrada Escritura. Então, sinais da volta de Jesus, estamos vendo sinais que outra geração não viram. E que sinais são esses? Os sinais que você está vendo no dia a dia, nos nossos tempos, os sinais que Jesus Cristo, Salvador, falou aos discípulos que entre do fim do mundo iriam acontecer esses sinais. Ele falou isto lá no livro de Mateus. Ele disse que haveria de acontecer terremotos em vários lugares. Mas ele disse que quando este evangelho do reino for pregado em todo o mundo, em testemunho de toda a gente, então virá o fim. Não veio o fim ainda porque este evangelho não foi pregado. Ah, irmão José, como assim? Se hoje é pregado no rádio, na televisão, nas lives, o evangelho da doutrina dos apóstolos, não esse evangelho de Moisés, do dízimo, não esse evangelho da prosperidade, não esse evangelho fake news, mas sim o evangelho do arrependimento. É este evangelho do arrependimento. Deus Jeová está chamando a humanidade ao arrependimento. Deus Jeová está chamando a humanidade ao arrependimento. A adoração ao único Deus. A nascer de novo. Porque eu e você estamos aqui de passagem. Eu não sei se amanhã ou depois estarei aqui vivo, tendo essa honra, privilégio de dizer a você que Jesus está voltando. Então, pregue a volta de Jesus. Pregue a volta de Jesus. Não pregue Moisés. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus. Você é uma alma. E há uma guerra muito grande pela sua alma no mundo espiritual. Você está nesse mundo de passagem. Você não está aqui para ficar. Então, a tua alma tem sede de Deus. A tua alma precisa adorar esse Deus. A tua alma precisa se chegar mais a Deus, porque Deus Jeová está mostrando os sinais. Sinais que a geração dos apóstolos não viram, o nosso mundo, a nossa geração está vendo. O amor de muitos se esfriando, as pessoas por qualquer coisa tiram a vida do outro. Mata como se estivesse matando uma muriçoca. Isto é um dos sinais da volta do Salvador, o amor se esfriando. Muitos fazendo dos mistérios de Deus zombaria, zombando da línguas estranhas, fazendo chacota, tocando dos mistérios de Deus, brincando com as coisas do sagrado, do eterno. Estes são sinais da volta de Jesus no mundo religioso, as heresias. Este evangelho, mundanismo. Então, meus amados, meus queridos, o aumento da tecnologia é um dos sinais da volta de Jesus.
E nós somos a única geração que está vendo mais sinais da volta do Salvador do que as gerações de Noé, do que as gerações dos apóstolos, porque Jesus não virá sem que antes se cumpra todos os sinais que estão escritos na Sagrada Escritura. Jesus não virá sem que antes se cumpra todos os sinais de Mateus capítulo 24, do 1 ao 14, que diz: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gente, então virá o fim. Se não veio o fim ainda, porque esse evangelho não foi pregado 100% ainda. E quem sabe você seja a última pessoa que falta ouvir o evangelho. Se fosse você a última pessoa que faltava ouvir o evangelho, se daria agora o arrebatamento, se daria agora o rapto, a volta do Salvador. Mas talvez seja a sua última oportunidade de vida aqui na terra que você está tendo agora de ouvir esta mensagem. Quem sabe Deus está falando para você agora. Arrependa-se, busque a Deus. Então Deus está mostrando os sinais da volta de Cristo às pessoas, através dos terremotos, através do amor das pessoas esfriando, através dos cultos virando negócio. Então, meus queridos, as pessoas estão cegas e não acreditam, estão igual no tempo do dilúvio, que Noé avisou e ninguém deu crédito à pregação de Noé. Louvado e agradecido seja Deus. Eu vou terminar aqui, eu já não estou mais podendo falar, irmão. Mas o recado está dado. A palavra de Deus está se cumprindo. Fim dos tempos. Estamos vivendo o fim dos tempos. E quem viver verá os sinais. E os sinais estão aí da volta do Salvador. Não é normal o terremoto que ocorreu agora na Ásia. Todos os jornais do mundo inteiro estão noticiando que ocorreu agora, de manhã, nessa sexta-feira. É mais um sinal aí do fim dos tempos. A Bíblia alertou em diversas passagens que ocorreriam terremotos precedendo o fim dos tempos. Não foi algo simples que ocorreu. A gente vê nas imagens a população saindo dos prédios totalmente ali pega de surpresa. A própria ciência local não conseguiu prever o que está acontecendo ali agora. Isso é algo inédito que está ocorrendo ali, meus irmãos. Ainda tem... Salve suas vidas. Jesus está voltando e não há mais tempo de estar se iludindo com este mundo. Arrependa-se. Deus já vai estar chamando eu e você ao arrependimento, a nascer de novo em nome de Jesus.